todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje, vídeo 50, de número 50 do canal, atingimos 50 vídeos nesse canal, né? Daremos continuidade aí à série, no caso, arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, vamos dar continuidade à série do arrebatamento pré-tribulacional que começou, né? Essa está sendo a parte 3, né, desse vídeo, e nós daremos continuidade aqui a este estudo, né, pessoal? Então, sem mais delongas, bora pro estudo, pessoal. O alerta de Paulo, a profecia sobre a heresia pré-tribulacionista. Finalmente, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 a 10, lemos: Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Altíssimo virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Elohim, o Altíssimo, não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Yahushua Hamashia, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Agora, na leitura desta passagem, devemos relembrar a passagem do ladrão da noite, a qual esta passagem claramente faz alusão. Vemos aqui uma profecia sobre o surgimento da heresia do pré-tribulacionismo. Aqui aprendemos que os que apostatarem da fé ficarão entorpecidos pela doutrina da paz e segurança e vão cair em apostasia quando o Messias não chegar tão breve quanto o esperado, mas ao invés disto, vier sobre eles a repentina destruição, algo que eles aparentemente acreditavam que iriam escapar. Neste ponto, eles parecem ter caído no sono da apostasia. Muitos deixarão a fé quando os pré-tribulacionistas ficarem desapontados ao perceberem que entraram a tribulação ao invés de escapar dela em um arrebatamento pré-tribulacionista. Mas espere, veja 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Esta seção inteira das Escrituras se refere ao momento em que acontecerá o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 16 a 18. Na realidade, este capítulo muda de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18 para capítulo 5, versículo 1, no meio de um parágrafo. O ladrão da noite e os dias de Noé. A referência à parábola do ladrão da noite em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e capítulo 5, versículo 10, também é muito importante por outro motivo.
Esta referência nos dá um certo contexto para o acontecimento do arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. A parábola do ladrão da noite, no livro de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículo 43, acontece num grande segmento de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulos 24, versículos 29, 20 e capítulo 25, versículo 46, o qual claramente discute a vinda do Messias após a tribulação. Matitiarro, capítulo 24, versículo 29. O ladrão da noite, de Matitiarro, capítulo 24, versículos de 42 a 44, vem no momento que é como os dias de Noé, antes do dilúvio. Segundo livro, Matitiarro, capítulo 24, versículos 37 a 41, com Matitiarro, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Também o livro de Lucas, trazido por Lucas, também discute este tempo como os dias de Noé, ou os dias de Noé. Segundo aí o livro de Matitiarro, capítulo 24, versículos 37 a 41, livro de Lucas, traduzido por Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 36. Lucas continua dizendo que aqueles que são levados em Matitiarro, capítulo 24, versículos 37 a 41, é igual a Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 36, serão consumidos por aves de rapina. Vide Lucas, capítulo 17, versículo 37, é igual a Matitiarro, capítulo 24, versículo 28. Estes homens consumidos por aves de rapina serão aqueles que se levantarão contra Israel e serão destruídos na segunda vinda. Vide o livro de Guilherme, traduzido por Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 21. Especialmente, capítulo 19, versículos 17, 18 e 21. O momento da vinda do ladrão é, portanto, a segunda vinda do Messias, descrito em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 21. Uma vez que o momento do evento do ladrão, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 a 10, é parte do evento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 18, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, claramente diz que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 2 a 10, se refere ao momento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Então, o arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 18, é simplesmente parte da vinda do Messias e após a tribulação e não antes dela. Imediatamente após o arrebatamento. Para termos uma boa ideia do que é o Ktaf, o arrebatamento, descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, devemos deixar as Escrituras interpretarem as próprias Escrituras. Este é um conceito na hermenêutica judaica chamada Gizahar Shevah, ou seja, equivalência de expressões. Esta é a segunda das leis de Hillel, vide o segundo artigo da série sobre como interpretar a Bíblia como um judeu. A primeira passagem que devemos comparar é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais
como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Yahusha morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Elohim, mediante Yahusha, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Altíssimo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Messias, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som do chofar de Elohim, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora compararemos esta passagem com 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 55. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Elohim, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último chofar, porque o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó Sheol, a sua vitória? Certamente, estas duas passagens obviamente falam do mesmo evento. A questão é que tipo de contexto 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 55 dá ao arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 17. Primeiro, o evento de 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 55 facilita a herança do reino. Segundo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 cita Yeshayahu, ou traduzido por Isaías, capítulo 25, versículo 8. Terceiro, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 cita Hosheia, ou traduzido por Oséias, capítulo 13, versículo 14. Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 25, versículo 8, e Hosheia, traduzido por Oséias, capítulo 13, versículo 14, falam claramente do início do reino. Lidos em conjunto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 55, coloca o arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 17, no contexto do início do reino do milênio, ou seja, o reino milenar do Messias aqui na Terra. Comparando o arrebatamento com a segunda vinda. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 55, normalmente são vistos como as passagens do arrebatamento. Agora vamos comparar estes com tais versículos com os que são comumente aceitos como versículos da segunda vinda. Versículos que falam da segunda vinda.
Alguns dos versículos normalmente aceitos como sendo passagens que se referem à segunda vinda são livro de Daniel, traduzido por Daniel, capítulo 7, versículos de 13 a 14, livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 31, livro de Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 27, livro de Gili Hanna, traduzido por Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 e capítulo 20, versículos de 4 a 6. Nestas passagens, é possível imediatamente identificar 4 elementos. 1. O Messias aparecerá no céu de forma sobrenatural. Segundo, o livro de Daniel, traduzido por Daniel, capítulo 7, versículos de 13 a 14. O livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículo 30. E o livro de Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículo 26. 2. Haverá uma reunião sobrenatural com ele nos céus. Segundo o livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Livro de Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículos 24 e 27. 3. A sétima das 7 trombetas é tocada por um dos 7 anjos que estão perante o Altíssimo. Ou seja, segundo o livro de Gili Hanna, traduzido por Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, capítulo 11, versículo 15, segundo o livro de Matitiahu, capítulo 24, versículo 31 e livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 27, versículo 13. 4. A primeira ressurreição dos justos, segundo aí o livro de Gili Hanna, traduzido por Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Versículos que falam do arrebatamento. Agora vamos comparar esses 4 elementos com as passagens sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 55. 1. O Messias aparecerá no céu de forma sobrenatural. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. 2. Haverá uma reunião sobrenatural com ele nos céus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 3. A 7ª trombeta é tocada por um dos arcanjos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 4. A primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Ao comparar esses 4 elementos, fica bem evidente que o arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 55, é idêntico à segunda vinda do Mashiach em livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31, Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27, Gili Hanna, traduzido por Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 e capítulo 20, versículos 4 a 6. Esta conclusão também é compartilhada por muitos comentaristas. Por exemplo, o Guia da Bíblia de Halley diz o seguinte a respeito de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. O evento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, é mencionado e referido em diversos momentos em quase todos os livros do Novo Testamento, dos escritos nazarenos. Os capítulos nos quais é explicado de forma mais plena são Mateus, traduzido por Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulos 24, 25, Lucas, traduzido por Lucas, capítulo 31, 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, capítulo 5, e também o livro de 2 Pedro, capítulo 3. O Guia da Bíblia de Halley, página 626, sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Vide também aí os comentários de Halley sobre Matitiarro, capítulo 24, versículo 31, na página 447. E também no seu livro Messias, um ponto de vista rabínico e escriturístico, o autor judeu messiânico Bert Yellin escreve a respeito de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Rav Shaul, traduzido por Paulo, nos fala a respeito do retorno do Messias, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som do chofar de Elohim, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Quando lemos isto, juntamente com Gili Hanna, traduzido por Apocalipse, capítulo 11, versículos de 15 a 17, vemos que esta ressurreição ocorrerá no tocar da 7ª trombeta. Aí, segundo aí a página 99 aí do livro de Bert Yellin. Bem, pessoal, vou parando por aqui. Esse vídeo essa parte 3 já está ficando bastante longa. Pelo que nós temos visto, o que mais tem são bases bíblicas mostrando que o arrebatamento pré-tribulacional nada mais é do que uma invencionice de homens que desprepara a igreja para encararem a tribulação. E claro, tem muita coisa mais por trás disso, conforme nós vamos ver no próximo vídeo. Então, se o que o pessoal queria era base bíblica para tudo aquilo que estou afirmando aqui nesse estudo, tá aí, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui nessa terceira parte, o vídeo 50 do canal. Chegamos a 50 vídeos já no canal. Agradeço ao Altíssimo Yahuwah Tsevaot por isso. Agradeço também aos novos inscritos, agradeço aos likes e comentários que vocês deixam nos vídeos. Isso é uma coisa muito importante. Ajude o canal a crescer, pessoal. Muito obrigado por tudo. E vou ficando por aqui nesse vídeo, essa terceira parte. Logo, logo retornaremos aí com o quarto capítulo, a quarta parte dessa série, Arrebatamento Pré-Tribulacional. Ok, pessoal? Então, que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a cada um de vocês, as suas respectivas casas, seus respectivos lares, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas escrituras. Muito obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui, o vídeo já está muito longo. E até o próximo vídeo, até a parte 4, pessoal.